Ciro Conte. Entrevista. Nós estamos recebendo aqui hoje a doutora Iracema Queiroz. Ela é médica ginecologista, primeira secretária do CRM e concorre à eleição na chapa 2, com o nome Integridade e Inovação. Doutora, seja muito bem-vinda aos nossos microfones. Bom dia. Bom dia, João Neto. Bom dia, Juliana. E é um prazer muito grande estar aqui com vocês hoje, nesta manhã, para poder falar um pouquinho, né, da nossa chapa Integridade e Inovação, que hoje concorre para o Conselho Regional de Medicina. A eleição vai ser dia? As eleições vão ocorrer nos dias 14 e 15 agora de agosto, né? Estamos Sim. aí há 2 semanas da eleição e ela será pela primeira vez totalmente online. Então é importante que os colegas médicos e médicas que estão nos ouvindo que estejam atentos para essa eleição e que estejam atentos para que tenha todo o seu cadastro atualizado e que não tenha nenhuma pendência perante o Conselho, porque a eleição, a votação, ela é obrigatória. Sim. E todos os médicos, independente de onde estejam, é preciso que votem. E essa regularização do cadastro e das pendências, ela vai ser permitida até o dia 7 desse mês. Tem quantas chapas concorrendo? Atualmente são 2 chapas concorrentes. Sim. A nossa chapa Integridade e Inovação, que é a chapa 2, e a chapa concorrente. Vamos falar... Bom, primeiro, uma das coisas que achei importante dizer, inclusive para a comunidade, né, qual a importância do CRM? Bom, o Conselho Regional de Medicina, junto com o Conselho Federal de Medicina, ele é o disciplinador, né, do exercício ético da profissão médica e também fiscalizador do exercício da profissão. Então, cabe ao Conselho a fiscalização de todos os estabelecimentos de saúde, isso é prerrogativa nossa do Conselho, e também investigar e apurar todas as denúncias que existem, que chegam ao teu CRM, desde que essas denúncias elas sejam identificadas. Então, o Conselho ele tem por obrigação apurar todas as denúncias que chegam, e isso a gente vê com uma grande importância. Não é possível você deixar de apurar. Sim. E é na apuração de uma sindicância que você vai esclarecer os fatos para que tanto o cidadão quanto o médico denunciado possa realmente se inteirar de todos os fatos e chegar ao final, né, à verdade dos fatos. Mas no nosso estado, né, que todo ano aparece 2, 3 casos de pessoas por exercício ilegal da medicina, né? É um número grande, né? Olha, o exercício ilegal da medicina realmente é uma preocupação muito grande do Conselho, e para isso, hoje o Conselho tem um trabalho na Secretaria e é extremamente criterioso nessa investigação. E quando o Conselho tem ciência da possibilidade desse exercício ilegal da medicina, isso é passado para a Polícia Federal. Sim. Porque o Conselho ele tem a prerrogativa de disciplinar os médicos que são regularmente inscritos no CRM. Se esse profissional está exercendo de forma ilegal a medicina, então é dever do Conselho reportar à Polícia Federal, porque exercício ilegal de profissão é um crime, né, e é de ordem federal. Então, Sim. o Conselho ele não tem como apurar, mas trabalha junto com a Polícia Federal e acompanha essas investigações. Porque isso é muito importante para a proteção do cidadão. Não é possível que a gente trate, né, o cidadão dessa forma. Então, é um risco muito grande para a saúde da população o exercício ilegal da medicina. Eu fico assustado com o número. Não passa um semestre sem aparecer nos jornais aí casos, né? Antigamente era mais no interiorzão do estado, agora não, em municípios completamente integrados, municípios aí aparecendo casos. Esse dia eu vi em São Paulo, né? Na capital, um caso desse, quer dizer assim. À medida que, né, o país vai se desenvolvendo, as tecnologias vão se desenvolvendo, também os ilícitos vão se desenvolvendo nas suas formas. E hoje o cidadão ele tem muito acesso à informação, né, via internet, via Google, e os cidadãos que não têm responsabilidade resolvem enganar o cidadão mesmo. Então o Conselho tem essa preocupação muito grande e nós trabalhamos junto com os diretores técnicos dos hospitais, dos estabelecimentos, porque toda e qualquer empresa de saúde que tenha prestação de serviços médicos, ela é obrigada a estar inscrita no Conselho, ela precisa ter o seu diretor técnico médico e é de responsabilidade desse diretor técnico verificar, antes de
permitir o exercício da profissão de qualquer médico, verificar se toda a documentação dele está em dia, se ele realmente está inscrito dentro do Conselho Regional de Medicina. Isso serve muito também para a área pública. Então, onde a gente tem muitas vezes assim um acesso, as pessoas acham que por ser serviço público seria mais fácil. Então, os diretores técnicos dos estabelecimentos, eles têm que estar muito atentos para isso, né? E nós, enquanto Chapa 2, né, que é uma chapa que é composta por 17 membros com experiência e 23 membros novos, a gente tem essa preocupação muito grande com a formação, com a transmissão do conhecimento, para que esse tipo de situação ocorra cada vez menos, né, e que a gente consiga realmente combater esse exercício ilegal da medicina, porque isso é uma coisa muito prejudicial para a população. Doutora, a entidade que a senhora está concorrendo é uma entidade que defende a classe, né? Ela zela pela profissão do médico, que atua na área de saúde pública, enfim, na rede privada, mas também tem um outro lado, né? Que é de quem vai ao consultório. O professor João Edson acabou de falar aí de quem atua ilegalmente na área, mas a gente tem percebido também algumas denúncias nesses últimos anos, professor, que tem aumentado muito, principalmente com relação a mulheres que sofrem violência sexual no ato de uma consulta ali, com um clínico, com um ginecologista, em qualquer área, enfim, até numa mesa de cirurgia. E nesse contexto, o Conselho ele recebe essas denúncias, mas ele também acaba punindo esses profissionais e acaba dando esse apoio para essa vítima que passa por uma situação constrangedora, uma situação de humilhação, uma situação de estupro. Eu quero saber como é que é o procedimento, e aí eu estou falando com uma profissional de saúde, a senhora da área de ginecologia também, né? Eu sou ginecologista. Qual o procedimento correto, até como um alerta para quem está acompanhando a gente, quem está ouvindo, mulheres que estão ouvindo agora, qual o direito que ela tem? Ainda tem aquela história, não tem direito a acompanhante, tem direito a acompanhante, porque a gente sabe que tem leis que garantem isso, né? Para evitar situações constrangedoras, situações que cometam crime contra a paciente, mas e até mesmo em defesa do próprio profissional. Eu acho que você abordou um assunto que é assim, de extrema importância, que é a função do Conselho. Então, uma coisa que é preciso deixar bem claro, que a apuração de denúncias através dos processos ético-profissionais, através das sindicâncias, isso é uma obrigação do Conselho. Então, toda e qualquer denúncia que chega no Conselho, ela é apurada, e as denúncias que também são veiculadas pelos veículos de informação, elas são apuradas. E a gente entende que toda denúncia tem que ser apurada pela importância para a proteção do cidadão. Porque o Conselho, ele é disciplinador da profissão médica, mas o Conselho, ele defende o cidadão e o bom exercício da profissão. Então, se o paciente ele não foi bem atendido, se teve algum problema, né, ele precisa ir até o Conselho, fazer essa denúncia e precisa ser identificada. E podem ter certeza que todas as denúncias são apuradas. A grande questão que muitas vezes a sociedade, até o próprio profissional médico, ele se queixa, é porque todo e qualquer processo ético profissional, toda fiscalização que é feita, elas ocorrem de forma sigilosa. Sim. Então, não se dá publicidade a um processo ético profissional, não se dá publicidade a uma sindicância. Mas vocês podem ter certeza que o Conselho ele está sempre muito atento a isso. E a nossa chapa Integridade e Inovação, ela é composta por conselheiros com bastante experiência e que têm o compromisso de repassar todo esse conhecimento para os conselheiros novos, para que a instituição continue permanente. Com relação ao direito ao acompanhante, e principalmente as mulheres, crianças e idosos, isso já existe por lei, isso é uma questão estabelecida, sim, mas, acima de tudo, também a gente precisa relembrar a relação médico-paciente, a confiança que você tem no profissional. Mas, se perceber que há alguma coisa que não está de acordo, né, é necessário mesmo que se defenda, que se proteja, e assim a gente melhora a sociedade, a gente melhora o exercício profissional, mas todos esses direitos que são aplicados por lei, eles precisam ser reivindicados e serem realmente exercidos. Sim. Doutor Iracema, queria que a senhora falasse agora com o seu colega médico sobre a plataforma de vocês, geral de defesa. Bom, olha, muito obrigado por estar aqui hoje, né? Sim. E quais são as nossas principais bandeiras?
A Chapa 2, ela defende principalmente, né, os nossos pilares principais, é a defesa incondicional do Revalida. E o que é isso? O Revalida é a prova que vai testar a capacidade daquele profissional médico formado no exterior. Não tem sentido nenhum que um profissional exerça a profissão sem passar por uma prova de revalidação. E por que disso? O nosso governo, o nosso país, ele não tem gerência nenhuma sobre as escolas que estão fora do país. Nós não sabemos se esse profissional foi bem formado, se a grade curricular dele foi adequada, se até aquilo que ele aprendeu está adequado para atender a nossa população. Então, este profissional, ele precisa ser verificado, a competência, a capacidade dele para atender o nosso cidadão. Então, a manutenção do Revalida como a única forma de ingresso no mercado para o profissional formado no exterior, ele tem que ser mantido, e a Chapa 2 defende incondicionalmente a manutenção do Revalida. Uma outra questão que a Chapa 2 tem como bandeira é a luta inconstante junto ao CFM para barrar a abertura de novas escolas de medicina. E por que isso? Primeiro, porque nós temos hoje escolas suficientes para dar ensino para todos os médicos. No Brasil não faltam médicos. Hoje nós temos mais de 380 escolas de medicina. Sabemos que existem umas 200 escolas na fila para serem abertas, e nós temos profissionais suficientes. E não adianta eu abrir escolas e não ter números de médicos. Eu preciso de médicos bem formados, eu preciso de médicos com capacidade resolutiva para resolver o problema do cidadão. Nosso país é um país muito grande e é importante a gente dizer que não está faltando médicos. A gente tem uma má distribuição desses profissionais, e isso é em função, principalmente porque não existe uma carreira para médicos, uma carreira de Estado que dê a segurança desse profissional estar exercendo a sua profissão nos lugares mais longínquos, mas com a segurança de que ele pode exercer a sua profissão, de que ele será remunerado e de que ele terá uma retaguarda para atender àquela população. Então, manutenção do Revalida, contra a abertura de novas escolas, pela carreira de médico, são as principais bandeiras da nossa Chapa 2, Integridade e Inovação. E temos também as bandeiras específicas, que eu acho que o grande desafio hoje dos conselhos é a se aproximar do médico. Pois hoje a gente tem essa dificuldade muito grande, porque o nosso estado, ele é um estado de dimensões continentais, mas através das nossas tecnologias hoje de informação, nós propomos aí criar canais exclusivos para falar com o médico e incrementar ainda mais o nosso programa de educação continuada para que nós possamos chegar a todos os colegas do nosso estado. Nós estamos falando com Iracema Queiroz, ela é médica e está concorrendo pela Chapa 2, pelo CRM. Doutora Iracema, desejar sucesso para vocês, que possam sair vitoriosos na eleição, né? E 30 segundos para a senhora falar do voto, pedir o voto, falar do dia, reafirmar as condições da chapa de vocês. Olha, em primeiro lugar eu agradeço, né, você, João Neto, o Luiz, Juliana, pela oportunidade de estar aqui. E você, colega, que está nos ouvindo agora, dias 14 e 15 de agosto vai ser um dia decisivo, onde nós precisamos escolher aquela chapa que está mais preparada. Precisamos escolher os conselheiros que estão mais preparados e comprometidos com você, colegas. Então, nos dias 14 e 15 de agosto, conto com seu apoio, conto com seu voto, colega. Compareça às urnas, votem, porque é um momento muito importante. E a Chapa 2, ela está preparada e comprometida com você, colega médico e médica. Muito obrigada. Giro Conte.